livro Um Caso de Reencarnação. Aos 16 anos de idade, em 1985, Valda Patrícia, garota desta foto, morreu em um acidente na cidade de Carmo do Paranaíba. Meses depois, a médium Shirlene Campos psicografou uma mensagem dela. E em 1988, quando a família veio ao Núcleo Espírita Servos Maria de Nazaré, a irmã dela, Liz Lourenço, estava com a filha, que por coincidência tem o mesmo nome de Valda. A garota, hoje com quase 3 anos, nasceu com as marcas na cabeça idênticas às que Valda apresentou por causa do acidente. Além disso, o comportamento de Valda Patrícia sempre surpreende a família. Ela reconhece pessoas, objetos e lugares comuns à tia que morreu no acidente. Toda a história está no livro Um Caso de Reencarnação, lançado ontem à noite. A médium Shirlene Campos e o pesquisador Luiz Ricardo Guabiroba autografaram a obra. Segundo os médiuns, este livro é uma prova concreta da reencarnação. Valda Patrícia, ela reencarnou na casa de sua própria irmã, trazendo no corpo as marcas do acidente anterior que havia vitimado, como também no seu comportamento, ela reconheceu lugares, pessoas, objetos de estimação, sem ela ter sido motivada a isso. Então, é uma prova inegável da reencarnação. O livro Um Caso de Reencarnação está sendo vendido no Núcleo Servos Maria de Nazaré, na Avenida do Contorno, 2275, no bairro Cidade Jardim. Muito bem, estamos de volta com o programa Acontece Regional e nós vamos conversar com a Shirlene Campos, médium espírita, que dentro desse tema que nós estamos trazendo de volta, reencarnação, vai nos falar sobre essa experiência vivenciada numa obra publicada, um caso de reencarnação, um caso vivido na cidade vizinha de Carmo do Paranaíba. Bom dia, Shirlene. Bom dia, então. Como é que foi esse caso? Olha, eu poderia até falar, leia o livro, né? Para poder ver realmente como o caso ocorreu. Mas esse caso, ele foi escrito no primeiro livro, Até um Dia. E depois desse livro, Até um Dia, é que a criança veio a renascer, a Valda Patrícia se comunicou. Em 86, ela desencarnou e ela veio a se comunicar há 1 ano, logo depois do seu desencarne. Morreu de acidente em Carmo do Paranaíba. Depois dessa comunicação, como o próprio livro relata, veio entrar em contato com o Dr. Bezerra, familiares dela. E ficou do lado de fora uma senhora que não tinha conseguido ficha, que era a Liz, a mãe da Valda Patrícia. E o Dr. Bezerra mandou chamar a mãe, e falou inclusive com a mãe que aquela criança era a Valda Patrícia reencarnada e que trazia no corpo as marcas do acidente que ela havia pedido no plano espiritual para trazer, para confirmar realmente que ela estava voltando para o lar dela. A mãe, então, muito emocionada, olhou na cabeça e falou assim: será que as marcas são essas? Eram marcas que a criança trouxe de nascença e era exatamente o local aonde a criança, a Valda Patrícia, como mocinha, havia recebido a pancada. Até hoje, não nasceu cabelinho nessas marcas. A criança, até hoje, ela traz as marcas no próprio corpo, como também no calcanhar. Pode ver aqui, não sei se vai dar para ver, mas aqui a cabecinha, ela teve durante muitos anos uma ferida no pé. Ela aqui, traz aqui até um band-aid aqui, uma ferida que custou cicatrizar por ser uma região muito difícil. Pois essa marca no calcanhar, ela também trouxe no pezinho. E os médicos ficavam impressionados porque o parto não foi fórceps, não foi um parto normal, então não havia a mínima condição da criança trazer essas marcas. Não só isso, como ela também pequenininha, o pai, que faleceu alguns meses agora atrás, o seu Natálio, ele tinha um curtume, e ela pequenininha, sem saber, sem ter ido ao curtume, que eles não a levavam lá, ela fugiu de casa e foi em direção aonde o pai trabalhava.
Então a Valda Patrícia, reencarnada, realmente já daria para escrever mais 2 livros a respeito de todas as reminiscências que ela traz de vidas passadas, pessoas que ela reconheceu, um rapaz até que ensinou ela a dar cavalo de pau em moto, foi morar perto da casa dela, e ela saiu correndo e abraçou as pernas desse rapaz, e o rapaz ficou meio assustado, não sabia por quê, né, porque uma menininha de repente se aproximar assim dele, e era um rapaz que foi muito amigo dela e tinha ensinado ela a andar de moto. Então, um caso de reencarnação é indiscutivelmente a prova de que a reencarnação existe. Não fosse só isso, também temos várias assinaturas que conferem aqui no primeiro livro meu, até um dia que foi publicado em 86, foi o primeiro livro. Tem várias assinaturas aqui, ó, da criança, como nesse livro também, depois da Janela da Saudade, também temos aqui a nossa Roberta. Inclusive o caso do Marçal Costa, que a assinatura dele, eles brincando levaram até lá no cartório, companheiros dele, e foram reconhecer a assinatura dele no cartório do segundo ofício. Foi interessante, viu? Chileno, Marçal Costa é um poeta fantástico, um espírito brilhante. Porque nós estamos praticamente retomando o início da nossa conversa que nós tivemos na semana passada. E ficaram até, inclusive, uns pendentes aí, depois do Márcio deve passar para a senhora. Eu queria saber, a título de compreensão, quer dizer, quais são as situações que podem, para o Criador e no além, permitir que uma pessoa desencarnada se reencarne exatamente no próprio seio da família? Isso são espíritos de luz ou é ainda mais uma carga para a pessoa sofrer? Não, o que indica nesses casos, Joel, é a encarnação incompleta. Então, como uma pessoa, eu já vi vários casos de criancinhas que desencarnaram antes da época prevista e voltaram para o seio da própria família, porque aí só vai ter o espaço de alguns anos, um estacato, né? Alguns anos só de carência, porque ela reencarna no próprio âmbito familiar e dá continuidade à prova, porque existem, como existe às vezes aqueles acidentes de trânsito, existem os acidentes de vida. Você às vezes não estava determinado morrer de certa forma e por circunstâncias você vem desencarnar. Isso vários casos acontecem, por exemplo, acidentes, pessoas alcoolizadas, pessoas drogadas, que às vezes não estavam realmente determinadas. Não era a hora ainda, hein? Não era a hora. E o doutor Bezerra até uma vez falou numa reunião que no plano espiritual hoje, pela rapidez com que as coisas acontecem, pela insensatez do comportamento, às vezes, das pessoas, a licenciosidade, às vezes, até no próprio comportamento, as pessoas já não estão vendo aquela previsão, você vai viver 80 anos acontece bonitinho. Não, já existem situações que levam, às vezes, a pessoa a desencarnar antes da época prevista. Então, isso pode acontecer, da pessoa retornar para a mesma família, ou como filho, ou como neto, e às vezes até em casos, por exemplo, eu já vi vários casos, e casos belíssimos, de mães que abortaram, não aceitavam o filho, abortaram e depois a criança nasce, como o segundo, terceiro filhinho. E isso é uma coisa linda, porque a mulher praticamente fica sem aquele débito contraído com o aborto, né? Então é realmente a redenção de uma alma, a redenção de uma vida. Então Deus é muito sábio, Ele sabe como fazer as coisas e nos dá os recursos necessários para a gente cumprir os desígnios que estavam estabelecidos pela lei superior. Bem, nós vamos
a uma matéria que foi feita pela Cássia Bonfim, e nós apresentamos da outra vez, mas muita gente não teve a oportunidade de acompanhar o programa. Então nós vamos apresentar essa matéria que foi feita justamente em cima desse tema que nós estamos abordando hoje. A vida é um mistério para muitas pessoas, mas será que é possível você regressar no tempo e viver algum momento desejado? Ou mesmo reassumir a forma humana após ter morrido? Tudo isso envolve uma polêmica discussão em torno da reencarnação, que alguns estudiosos chamam de vivência do passado. Existe também, dentro da medicina psicossomática, especialistas que utilizam deste processo, através do estado de transe, para buscar a solução de determinados traumas psicológicos de seus pacientes. Segundo seus estudos, é possível uma pessoa reviver situações desde sua vida pré-uterina, antes da concepção, após, no útero, materno, na infância e nos estágios da vida que forem necessários. O mais importante, no entanto, é a sensibilidade humana. Mas uma coisa é certa, há momentos na vida em que se deveria calar e deixar que o silêncio falasse ao coração, pois há sentimentos que a linguagem não expressa e há emoções que as palavras não sabem traduzir. Quando se trata de reencarnação, um tema tão polêmico e muito discutido por várias pessoas, dentro do espiritismo, os diversos segmentos da religião espírita, as pessoas têm pensamentos variados. Tanto os kardecistas, umbandistas, candomblecistas, é o caso dessa senhora que é uma mãe de santo. O que é reencarnação para vocês? O que é a reencarnação? É você, suponhamos, nós vamos morrer, tá? Então a gente faz a passagem dessa vida para um outro mundo, deixando o corpo e o espírito vai. E dependendo do que você for, do que você fez na Terra, ou do que você deixou aqui, você volta a reencarnar. Então as pessoas realmente resgatam alguma coisa de vidas passadas ou vêm pagando? Muitas vezes vem resgatando ou vem pagando, que é o mais certo é pagar. Porque aqui na Terra, aqui é terreno, aqui é para pagar as dívidas kármicas. E a reencarnação na vida de uma pessoa, ela traz influências? Bastante. Infelizmente traz bastante. E infelizmente as pessoas não entendem. E por não entender, muitas vezes fala, por que eu vim sofrendo? Por que eu vim aleijado? Outro fala, por que eu estou doente? Eu tenho doença, vai no médico, não se cura. E às vezes muitas pessoas falam, vai ao centro espírita, né? No caso. Porque é através do espiritismo que você vai achar o sintoma ou o sinônimo do problema. Mas a reencarnação é explicável. É explicável. Só que não é explicável de um dia para a noite. Porque às vezes tem pai ou mãe que vem brigando com o filho, que o filho não se entende com mãe ou com pai, irmão com irmão, onde existe guerras, existe mortes. Por quê? Porque nós vem trazendo herança de outras vidas. A senhora acredita em reencarnação? Não. Por quê? Não tem nada que prova isso. Sim. Por que você acredita? Porque eu acho que todo mundo, depois que morre, reencarna novamente em outra época, em outra época. Não. Por quê? Seria um estudo que a gente deveria fazer, né? Infelizmente, até hoje eu ainda não estudei sobre isso não, viu? Eu poderia dizer para você, seguramente, o que da encarnação, né? A gente deveria estudar para saber, né? Responder direito. Eu acredito. Por quê? Não sei explicar não. Mas você acha que as pessoas que morrem, elas acabam voltando aqui? Voltam. E por que as pessoas voltam? Eu acho que elas cumprem missão aqui, né? Depois elas morrem, depois voltam. Muito bem. Em cima desse depoimento também, inclusive, da mãe de santo lá, tem até uma pergunta da Cláudia, do bairro Martins, para a Chilene. Como explicar o fato de combinar com o filho e ficar brigando só com o outro? Tem alguma coisa a ver com karma? Olha, no campo familiar nós encontramos os nossos maiores afetos e desafetos. Então esse processo de se identificar mais com um e menos com o outro diz do relacionamento já anterior, às vezes difícil, mas quando
alguém chega para determinada família, chega exatamente com o objetivo de aprender a conviver. Então, o filho que ela já tem facilidade de conviver, que ela já aceita, então já é um espírito que está ligado a ela. Então ela tem que trabalhar mais, como ela veio responsável por essa criança, ela veio como mãe, ela tem que trabalhar mais no sentido de eliminar todas essas arestas que traz de vidas passadas, que é a insatisfação, a dificuldade do convívio. E consegue, a gente consegue. Adriana, ela diz que perdeu um filho de 4 anos e pergunta: será que ele volta para dentro da minha casa e como vou saber se ele foi na hora certa? Olha, é difícil explicar para a Adriana aqui sem um mentor do lado se a criança está no plano espiritual. Agora, uma coisa é certa: se ela está em fase ainda fecunda, é certo que essa criança, se ela partiu antes da época, o que eu não posso dizer se estava na época certa ou não, porque eu não tenho conhecimento disso, mas se ela está em época ainda de fecundidade, pode sim, se a criança desencarnou antes da época prevista, ela pode voltar sim. Agora, pode ser também que a criança tenha partido no momento certo para a prova do pai e da mãe, porque realmente eu não conheço sofrimento maior do que o de uma mãe que embala um berço vazio. Realmente é uma dor imensa, uma dor muito grande. Você abordou o aspecto do aspecto familiar, em decorrência de uma pergunta que a pessoa parece que combina mais com um filho do que com o outro. E na sua explanação me veio à mente se esses desencontros familiares, porque eu sou dos indivíduos que acredito que a pessoa, o chefe de família que for honesto, ele sabe, não é que ele tenha preferência por um filho, às vezes ele tem uma maior identidade com o filho. E não é em decorrência nem de criação, nem de nada. Parece que é um problema natural. É um caráter mesmo. É um problema natural. Então, esse aspecto, por exemplo, essa identidade, ela está absolutamente vinculada à questão espiritual? Está realmente vinculado, porque as afinidades, como as antipatias, né, estão realmente vinculadas ao espírito, a uma vivência espiritual. Agora, quando nós às vezes sabemos que um filho é o que tem um caráter às vezes mais fraco, a gente sabe perfeitamente, com a personalidade dos filhos, a gente sabe o defeito de cada um deles. Eles foram criados da mesma forma, eles foram amados do mesmo jeito, e são criados com a mesma educação, com os mesmos exemplos e se comportam de forma totalmente diferente. Por quê? Porque cada pessoa traz uma bagagem espiritual de vidas pretéritas, experiências às vezes até conosco, que eles não conseguem. Às vezes todo mundo fala: ah, você é bom, mas o filho chega e fala: você é mau. Eu sei que você é mau. Mas ele não está te olhando com os olhos do hoje, ele está te olhando com os olhos do ontem, das experiências, talvez, que ele tenha tido. Porque o próprio Cristo nos ensinou que ninguém é profeta em sua terra, né? Então, na sua casa, você sempre pode, mesmo que você queira ser o melhor, você nunca vai conseguir ser o melhor. Por quê? Porque ali estão exatamente os espíritos que consta na sua lista de responsabilidade maior. Aquele que estiver mais perto é quem você mais compromissos tem com ele. Seria o caso, por exemplo, do filho de criação? Um filho de criação, eu já tenho visto muitos casos, podem ser filhos rejeitados em vidas pretéritas e que tenha ficado muito revoltado e que chegue então como filho de criação ou como filho adotivo, que em alguns casos você ama com mais intensidade às vezes do que os próprios filhos sanguíneos, eu já vi isso. Então é realmente um caso interessante o da adoção. Agora, não é por ser nossos filhos é que as criaturas são perfeitas. Os pais devem
cuidar bastante de trabalhar na personalidade dos filhos, de procurar dar o melhor para eles, não é esperar eles chegarem à maioridade para falar, não, ele quando tiver maioridade, ele escolhe o caminho dele. Aí ele já terá escolhido todos os descaminhos do mundo. Então é necessário trabalhar realmente muito nos filhos, ensinando formação moral, formação, como se ensina formação de hábitos, como pegar no garfo, na colher, como não fazer isso ou não fazer aquilo. Tem que ensinar também o caminho do bem para os filhos, o caminho realmente o caminho cristão. Então não é você dá ele um determinado caminho. Eu nasci em berço espírita, agora acho que me ajudou muito entender aquilo que meu pai fazia, me ajudou muito a entender o mundo, a vivência, porque desde menina eu fazia campanhas de Natal, numa época em que o espiritismo não era aceito. Então aquilo de uma certa forma formou em mim um caráter. Eu tenho que superar. Então ele falava, você é espírita, escreva que você é espírita. Quando muitos colegas que eram espíritas escreviam, eu sou católico, para não enfrentar aquela barreira de discriminação que era realmente muito difícil. Ô, Chilene, tem uma pergunta muito recorrente, que é a seguinte: toda vez que se fala em espiritismo, por que os médiuns se manifestam sempre através do Dr. Bezerra de Menezes ou do Dr. Fritz? Olha, no livro O Servo Fiel, até conta no prefácio um pouco da minha vida e como o Dr. Bezerra de Menezes me salvou a vida quando criança, porque realmente, eu não sei por que todos, agora o Dr. Bezerra tem uma missão imensa com o Brasil e com a América do Sul. Então, é um espírito tão humilde, ele na sua grandeza, ele é tão grande, ele é tão imenso, que ele na sua humildade, ele procura médios imperfeitos como todos nós. Agora, o Fritz, coitado do Fritz, ele tem sofrido bastante, o Dr. Bezerra também. Mas não vou entrar no mérito da questão. Agora, eu recebo o Dr. Bezerra, e inclusive uma vez fui procurar o Chico Xavier, porque eu chamo o Dr. Bezerra de paizinho, e muitas pessoas chamam o Dr. Bezerra de paizinho. Todos aprendem a amá-lo como um paizinho. Então eu fui no Chico porque eles contestavam o fato de eu chamar o Dr. Bezerra de paizinho. Eles não aceitavam. Primeiro, que eu tivesse tanta intimidade com um espírito tão grandioso. Segundo, alegavam que paizinho era um termo adotado pela Umbanda. Eu sou kardecista, mas kardecista mesmo, de berço. Bom, até bom essa sua revelação, porque existe um telefonema aqui cuja pessoa não quis se identificar, mas ela coloca só que, ela pergunta por que quando fazem reportagem sobre reencarnação não procuram kardecista. O Chilene, então, é kardecista. Eu sou kardecista de berço. Agora, não condeno religião nenhuma. Eu acho que cada pessoa está preparada para determinada religião. E agora, o Dr. Bezerra, ele realmente me salvou a vida quando eu era menina. Os médicos não descobriam o que eu tinha, e uma mulher negra, lavadeira, não tinha um par de sapato. Quando ela recebia o Dr. Bezerra, como você falou, por que todos os médicos recebem? Essa mulher chamava Carlinda, morava em Porto Novo do Cunha, cidade perto do Rio de Janeiro que eu morei. E ela, quando falava, incorporada pelo Dr. Bezerra, parecia que todas as estrelas do céu se ofuscavam pelo verbo que uma mulher iletrada transmitia. A grandeza da Carlinda, descalça, com os dedos cheios de bicho de pé, porque naquela época dava muito bicho de pé. Hoje não dá mais porque nós evoluímos. Mas, não, ainda dá. Então, o Dr. Bezerra falou através dessa Carlinda, o meu pai falou, minha filha tem 40 dias que está inconsciente, está muito mal. E o que eu posso fazer? Ele virou e falou para o meu pai, você pode ajudá-la a carregar a cruz que ela tem para carregar? Meu pai falou, posso. Ele falou, eu poderia levá-la comigo hoje, mas eu vou deixá-la. Naquela noite, eu delirava
e chamava paizinho, paizinho, paizinho. E a minha mãe perguntava, eu inconsciente, quem é paizinho? A minha mãe, eu falava para minha mãe, é um homem de barba branca que está me dando um remédio. E tinha um copo de água do lado e eu falava inconsciente com ela, ele está me dando desse copo de água. Então no dia seguinte eu pedi leite. Então naquela noite que meu pai pediu ajuda, doutor Bezerra, para uma mulher negra, iletrada, lavadeira, essa noite foi uma noite marcante na minha vida, porque eu nasci de novo. E foi o doutor Bezerra que realmente me tirou dos braços da morte para os braços de um compromisso maior, não só com ele, porque eu recebo vários espíritos. Eu recebo o doutor José Gleber, que é um grande amigo, o doutor Christopher Smith, a Loreta, que até minha filha chama Loreta em homenagem a ela, Richard Thompson, vários outros. Agora, por que os outros recebem o Dr. Bezerra? Eu não posso te falar, mas por que eu recebo o Dr. Bezerra? Acabei de falar. O Zé Maria do Centro, ele não acredita em reencarnação, acredita na teoria da evolução da espécie. O Roberto, da Sociedade Espírita, diz que espiritismo é uma coisa, agora Umbanda, cultura africana, que assimilou os santos católicos, e alguma coisa espírita. Não, deixa eu falar aqui, por exemplo. Roberto. Não acredito na reencarnação. Eu realmente a reencarnação é evolução espiritual. Nós reencarnamos para evoluirmos. Agora, é difícil explicar como é que existe tudo isso, por que a gente vem, sofre tanto, pessoas que sofrem com doenças irreversíveis, por que então Deus privilegiaria uns com saúde e outros com enfermidade? Então esse Deus não seria justo. Então a reencarnação vem explicar isso. Agora, se você quiser melhores informações, Zé Maria, você lê o Livro dos Espíritos e pode ler o meu livro Um Caso de Reencarnação, depois você contesta, ok? Agora o Roberto. Realmente, esse senhor que fala sobre a Umbanda, a cultura africana é um sincretismo realmente. O Espiritismo é a doutrina dada por Kardec, Allan Kardec, que deu o nome de Espiritismo à doutrina dos Espíritos. Os Espíritos se comunicavam, então passou a chamar Espiritismo. Agora, a religião afro, a Umbanda, o Candomblé, são sincretismo. Realmente você tem razão. Agora, não sei até que ponto eles assimilaram alguma coisa, o que eu sei, o pouco que eu sei, que eu conheço muito pouco sobre a Umbanda, mas eu sei que os negros, impedidos de exercerem a sua religião, eles homenageavam os santos da Igreja Católica com o nome dos santos deles, como por exemplo Inhaçã, Omulu e tantos Nós temos só mais 3 minutos, rapidinho, então, para as 3 últimas perguntas do programa. A Vânia, ela pergunta qual a passagem da Bíblia que fala em reencarnação. Olha, a Bíblia inteira, porque Jesus retirou os demônios dos espíritos e ele perguntou a eles o que eles estavam fazendo ali e eles falaram, nada temos com você, nós somos uma falange, parece na época, e ele então mandou que eles se afastassem e todos eles entraram numa porcada que vinha e se atiraram no abismo. O homem ficou com prejuízo dos porcos, né? Mas retirava espíritos imundos. O que foi que o Cristo falou com os discípulos? Prega a palavra, a boa nova, e retire os espíritos imundos. O que é espírito imundo? São espíritos que reencarnam, que estão em evolução, buscando evolução. O Estevão Dias, o Tibério, pergunta qual a compatibilidade entre ressurreição e reencarnação, já que os espíritos frequentam a Igreja Católica. Eu pergunto se os espíritos frequentam a Igreja Católica. A reencarnação, eu acho que a reencarnação é para nós espíritos inferiores. A ressurreição acho que é só para o Cristo mesmo. Existem religiões que acreditam na ressurreição. A Rosimeire do Santa Mônica pergunta se você acredita em Jesus Cristo e como explica o fato de termos que voltar para pagarmos se Ele nos perdoa de todos os pecados. Não, Jesus não nos perdoa de todos os pecados. O que nós temos que ressarcir nossos débitos realmente é com uma encarnação, porque não seria justo Jesus, um crime hediondo, Jesus vai perdoar de todos os pecados?
Nós é que nos punimos, Jesus não nos pune. Eu creio em Jesus e o kardecismo é todo ele baseado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Shirlene Campos, pela Eu que presença. agradeço muito esse espaço a todos. Muito obrigado. O programa Acontece está chegando ao final e hoje tem eleição na Câmara Municipal para a nova mesa diretora. E amanhã estaremos recebendo aqui o candidato vitorioso desse pleito que acontece hoje na Câmara Municipal. O programa Acontece e volta amanhã às 11 horas. Boa tarde.